uma apresentação muito especial. O professor Evergisto está nos acompanhando. É, então, a gente queria compartilhar com vocês alguma coisa, uma descoberta muito especial aí na história da quiropraxia, né? Como todos sabem, o Evergisto e eu, a gente tem um carinho muito especial por toda a história, né, que a quiropraxia tem no Brasil e no mundo. O Evergisto é uma autoridade aqui no Brasil com relação à história, já tem trabalho publicado, hoje membro aí da PUC de Minas Gerais, né, desenvolvendo o curso, implantando o curso lá. E uma das coisas para a gente fazer e dar, assim, dar não é a palavra credibilidade, mas dar uma força maior para a nossa história é realmente saber como é que iniciou aí o nosso processo em terras brasileiras, né? Então, hoje a gente veio apresentar para vocês um trabalhinho. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Azevedo, sou quiropraxista, né? Me graduei na Life, fui professor da Embi Morumbi por algum tempo, coordenador de curso e hoje sou consultor de curso e trabalho em consultório privado, né? E aí o Evergisto está aí representando a nossa profissão aí na PUC, né, Ever? Estamos aí, Fernando, professor Fernando. É um privilégio muito grande, uma honra, uma satisfação enorme poder, mais uma vez, compartilhar, por meio do nosso trabalho, com os nossos colegas e os interessados, essa coisa interessante sobre a história da quiropraxia. Eu me sinto honrado, acho que não mereço tanto ser falando aí de referência, de sumidade. Eu não acho que seja tanto, nós somos apenas comprometidos, né? Comprometidos. Eu vivo a quiropraxia há 37 anos. Né? Já fui prático, estudei na China, depois me formei na primeira turma do Brasil, lá na Universidade Fevale, e, enfim, desde então a gente se dedica à historiografia. Nós vamos fazer algo objetivo aqui, para não cansar Sim. os colegas. Depois o professor Fernando vai disponibilizar o link também de um outro dado histórico importante que nós vamos retratar aqui, que já foi de uma outra vez que nós falamos aí passado. Mas, então, eu vou direto ao ponto. Né? A quiropraxia no Brasil ela passa por um processo dinâmico de transformações na sua evolução, na sua estruturação, na construção da sua identidade no país. Né? E é muito bom deixar claro que é impossível a gente entender os processos atuais sem se reportar à história. Nós sabemos, ou os que não sabem, buscando saber, saberão, que a quiropraxia é uma profissão distinta, estruturada mundialmente desde 1895, com a primeira faculdade oficial em 1897, nos Estados Unidos. A partir dessa data de 1897, até a data de hoje, nós temos aí 59 faculdades pelo mundo, universidades, e presente em cerca de 99 países a quiropraxia está atuante. Pois é só para ter um pequeno vislumbre, possivelmente teremos outro momento de gravar vídeos contando a história mundial e também outras facetas da profissão. Hoje nós vamos falar especificamente sobre duas personagens pioneiros da quiropraxia no Brasil, para ter um marco temporal do seu início. Né? Então, eu vou fazer uma pequena referência, professor Fernando, ao que se tem documentado, né, sobre a história da quiropraxia no Brasil em termos oficiais internacionalmente e o que nós trazemos de novidade para implementar isso aí. Então, eu tenho aqui em mãos um documento que retrata o seguinte, que por ocasião do centenário da quiropraxia, comemorado mundialmente em 1995, era 1895, então há 100 anos depois, 1995, por meio da publicadora Mobius Book, em parceria com a Associação para a História da Quiropraxia e a Fundação Centenário da Quiropraxia, foi desenvolvida uma obra da quiropraxia ilustrada no mundo. Né? E ali, os autores destacam que, no caso do Brasil, em 1920, tinha já a presença de um quiropraxista norte-americano aqui chamado William Phipps. E esse William Phipps teria vindo dos Estados Unidos nessa década de 1920 aí, para desenvolver seus trabalhos aqui no nosso país. Isso. Essa história se manteve consolidada até mais ou menos 2003, 2004, né? Perdão, até 2004 não, até 2021 foi quando nós fizemos 2021, 2021, 2004 foi outra história.
2021, quando, por meio de uma colega querida, Thaís Lovison, uma quiropraxista do Rio de Janeiro, nos fez chegar às mãos a hipótese de um quiropraxista que teria chegado ao Brasil antes dessa data, em 1919. Tá? Então, eu vou deixar o professor Fernando falar um pouquinho desse quiropraxista e depois nós vamos fazer ainda retroagir um pouquinho para uma outra quiropraxista que nós já vamos fazer a surpresa aí já já. Então, e aí a gente tem a gente por meio da Thaís, né? Love Song, uma querida, ela teve a bondade suficiente para compartilhar conosco a informação, então ela é uma importante agente nesse processo todo aí de pesquisa que levantou a lebre, né? Para a gente ir atrás realmente do que acontece. E sempre foi uma pergunta que eu me fiz, né? Eu falei, bom, eu tenho esse hábito de não aceitar muito as coisas como elas parecem ser, né? Então eu falei, deve ter alguma coisa escondida por trás e tal. E aí veio essa ideia que a Thaís colocou e a gente acabou levantando realmente uma história muito bacana com um senhor, né? Um escocês, chamado Alexander Atkinson, que por coincidência tem o mesmo sobrenome do Atkinson que inspirou o D.D. Palmer, né? Na história que contam, né? E a gente acabou indo atrás, e tem uma história muito legal que a gente vai compartilhar com vocês na apresentação a seguir. Então, eu vou pedir licença, que eu vou agora voltar aqui para. Vamos dar uma. Vamos colocar aqui a nossa. Aparece para vocês aí, né? Para você aí Sim, a apresentação. Então, a tá gente fez ok. um trabalhinho, fez uma discreta, uma singela apresentação sobre a história da Kiro, né? Vou deixar um link para vocês terem mais informações sobre o Alexander, Dr. Alexander Atkinson, e fazer a surpresa, né? O quiropraxista, ou a pessoa quiropraxista é uma mulher. Nas nossas, nossos estudos, a gente descobriu A que, na pioneira, verdade, a gente tem uma quiropraxista que estudou no começo do século com o próprio B.J. Palmer. É uma coisa que meio chocante, meio impressionante, e mais tivemos. Então, a ideia dessa aula, dessa nossa conversa, na verdade, né, que a gente está fazendo hoje para vocês, é abordar essa fascinante história do registro desses pioneiros que remontam antes mesmo, porque a gente fica pensando, né? Quiropraxia, ela é nova, ela começou em 2000 e em 90 e pouquinho, mas na verdade, assim, de maneira mais ampla, né? Mas a gente já vê registros de profissionais, um registro oficial de um profissional com mais de 100 anos de prática no Brasil, né? É lógico que está tudo num começo, numa fase embrionária ainda, mas porque isso é só para a gente realmente colocar como marco histórico, mas precisamos ainda chegar mais a informações e destrinchar mais coisas que tem por trás aí dessa história tão legal. A gente usou, obviamente, documentos históricos, né? Muita coisa veio da Palmer Archives, né? Que eu e o Evergista a gente tem contato. E a Palmer forneceu material oficial para a gente, que inédito, que a gente vai colocar para vocês aí ao longo da nossa apresentação, tá? Então, aí, como o professor tinha falado, né? Você quer falar mais alguma coisa aí, sim, eu vou Evergista, aproveitar sobre esse isso? slide. Obrigado, professor Fernando. Imagina. A gente fica entusiasmado, vamos desacelerar um pouquinho, porque nós não queremos que esse vídeo seja maçante. Na verdade, ele é uma pitada para despertar sobre algo que nós estamos fazendo aqui, o marco temporal. O referencial bibliográfico, né, para citação vai ser Azevedo e Lopes, 2025, em cima desse material que nós estamos trabalhando. Nós estamos envolvidos nessa pesquisa, já tem bastante documentos com robusta solidez para validação. Então, não há dúvida de que o marco temporal até o momento, veja só, até 2021, nós tínhamos o marco temporal de 1922 com o primeiro quiropraxista norte-americano. Agora nós já temos um marco temporal um pouco antes, que nós vamos discutir aqui. Mas já falamos do William Phillips, mas em 1952 tinha um outro norte-americano no Brasil, que ele veio, o Henry Young, e faz parte de uma história que abre uma lacuna, uma brecha
sobre os processos de legitimação, né, de legitimidade da formação em quiropraxia. Né? Mundialmente, em qualquer país do mundo, a quiropraxia ela é estruturada como uma formação universitária, um curso independente, com história própria, com estrutura própria. E assim ela está organizada com órgãos de acreditação, com sistemas governamentais de controle, tanto da formação quanto da prática, tal qual uma profissão bem estruturada, né, no mundo e no Brasil. Mas a quiropraxia aqui no Brasil, ela sofre uma dicotomia aí na década de 1950, porque esse quiropraxista Henry Siang, na verdade, não era quiropraxista, né? Nós depois temos que fazer um trabalho específico sobre ele, já temos isso bem documentado, mas o tema aqui hoje não é ele. Só para deixar registrado que ele não era quiropraxista, ele aprendeu rudimentos de quiropraxia com o irmão dele, que era quiropraxista nos Estados Unidos, e ao chegar no Brasil, ele era funcionário ele veio prestar um serviço para a FAB, ele é professor de inglês e de navegação celestial, e acabou praticando técnicas de quiropraxia, montou cursos e começou a ensinar e se tornou alguém que teve um marco histórico na profissão e por meio dele surgiram, então, uma sucessão de outros profissionais que também marcaram, e são pessoas que a gente tem muito respeito e carinho, mas não por uma formação universitária específica, e sim por técnicas de terapia manipulativa articular sob o nome de quiropraxia. Então, essa é uma dicotomia, porque nós trabalhamos hoje com a quiropraxia no Brasil como formação universitária, tudo certinho, mas existe um grupo de profissionais que já trabalhavam antes de forma, a gente chama de práticos ou pioneiros, e que não tiveram a chance, porque não existia curso superior no Brasil ainda. Pois bem, esse Henry Siang, então, ele trouxe a quiropraxia para Matheus de Souza, que é um personagem bastante famoso, bastante respeitado e conhecido no universo da quiropraxia brasileira, infelizmente já falecido, mas ele sucedeu aí. Ele foi discípulo de Henry Siang e sucedeu o consultório dele lá em 1982, quando o Henry Siang faleceu. Em São Paulo, Matheus ali lança uma instituição para ensinar cursos práticos, cursos livres de quiropatia, o que ele chamava à época. Tá bom? Então, assim, essa é uma síntese desse processo que se tem documentado até hoje. É isso, professor Fernando. E na década de 70, né? A gente tem Marino Schiller, né? 1975. Isso, 80, O primeiro brasileiro a se formar, se formou lá em Palm Beach, nos Estados Unidos, e ele vivia nos Estados Unidos, ele não foi lá para se tornar quiropraxista, ele morava lá e tornou quiropraxista por estar lá, e volta para o Brasil na década de 80 e começa a praticar, até então, como o primeiro quiropraxista brasileiro atuando no Rio Grande do Sul. Né? E o Nagaia aqui em São Paulo, né? Isso, Nagaia também. Nagaia se formou numa instituição japonesa, né? Japonesa, Mitsuya Nagaia. Ele veio para o Brasil com um grupo de japoneses. Esses não ficaram, eles ficaram um tempo em São Paulo com ele, mas aí deixaram a estrutura, e o Nagaia até hoje tem lá uma clínica bem estruturada, e tem um pessoal que trabalha com ele lá e faz um trabalho fantástico. Desse grupo falta um nome aqui, que é Cira Borges, né? Que vem também na década de 70, ela conhece a quiropraxia, uma médica baiana, e ela conhece por meio de um trabalho no interior da Bahia. Ela desiste da medicina, vai para os Estados Unidos, se forma em quiropraxia, com o desejo de trazer a quiropraxia Brasil para a formação universitária conforme a sua estrutura mundial. E Cira Borges, então, ela... Década de 90, né? Década de 90, chega no Brasil, ela organiza uma associação e começa a procurar forma de estruturar a formação universitária em quiropraxia junto com Marino Schuller e outros profissionais. E ela conhece, então, Angela Kulber, que é uma fisioterapeuta, que era diretora do Centro de Saúde de uma universidade no Rio Grande do Sul, e ela, então, as duas se organizaram por meio da Palmer College e estruturaram um curso de capacitação de docentes em 1996, 97, 98 começou, e em 2000 já estruturado o primeiro curso de graduação. Então, observa-se o nome de mulheres importantes aqui. Então, nós temos a Angela Kulber, né, que veio... ela é a matriarca da parte educacional da quiropraxia no Brasil. Cira Borges, a matriarca da estruturação da profissão no Brasil, de trazer como profissão universitária. Tem outro nome chamado Elza Castro, uma mulher muito importante na história da quiropraxia, também que viveu antes desse período, mas é viva até hoje, lógico, ela atuava antes desse período, vindo da linha de Matheus, de Henry Siang, né? E daqui a pouco nós vamos apresentar, então, mais uma mulher que fez parte. Tem uma outra personagem que eu acho que vale a pena lembrar, por respeito e honra, que ela também teve um marco muito importante, e graças à gestão dela, a quiropraxia teve momentos de bastante conquista no cenário brasileiro, que se chama Juliana Piva, a época que ela estava gerindo aí a ABQ. Associação Brasileira de Quiropraxia. Bom, então a gente tem
né, esses personagens fundamentais aí, né? Então, é engraçado você falar, né, da Cira, realmente é uma pessoa que desenvolveu demais o processo todo educacional, também educacional no Brasil. Eu não posso esquecer de dizer às vezes que ela foi lá enquanto eu era coordenador do curso de quiropraxia da EMB Morumbi, às vezes que ela trouxe convidados, desenvolveu a parte educacional. Então Sempre, né? fica aí a reverência e a Elza também. A Elza eu não conheço pessoalmente, eu precisava visitá-la. Bom, então as novas evidências, né? Em 2021, que né, o professor falou, a gente, por intermédio da Thaís, a gente chegou ao nome de um personagem, né? O Alexander Atkinson, e a gente tinha um nome, uma foto, e uma foto, acho que do diploma dele, e a partir disso, a gente começou um contato bem interessante com a família. E aí tem essa aula, né? A gente desenvolveu um trabalho, uma aula que eu vou deixar no card aí para vocês acessarem mais para frente, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais da história dele, mas basicamente o Alexander era um escocês que já foi no meio 1880 e pouquinho, ele migrou para os Estados Unidos, imigrou para os Estados Unidos. E devido à Guerra de Secessão norte-americana, ele se envolveu no conflito e se mudou para o Brasil, né, buscando uma vida com um pouquinho mais de paz, né? A gente não sabe como que ele entrou em contato, não tinha como entrar em contato na época que ele migrou, porque Akiro nasceu em 1895, mas de alguma maneira ele ficou sabendo da graduação e ele realizou o curso por correspondência na época, né? Ele estava no Brasil quando ele se formou no finalzinho da segunda, no finalzinho de 1918, 1919. E atuou no Rio Grande do Sul com um grande impacto na população, na região de Montenegro. É importante a gente salientar que, obviamente, como ele fez um curso por correspondência, que era uma opção até mesmo oferecida pela Palmer na época, para estudantes que eram estrangeiros ou estudantes afrodescendentes, que muitas vezes não eram permitidos nas escolas, o curso de graduação à distância, por meio de correio, e você tinha que depois aprender com algum profissional o ajuste, né? Mas era perfeitamente normal. Só que o Alexander, ele além de aprender, ele tinha uma ideia muito grande, um conhecimento muito grande de ciências naturais, ele atuou como membro da Cruz Vermelha na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e serviu a comunidade enquanto ele teve saúde e quis fazer isso. Então, o diploma original se encontra na posse da família, ainda no Rio Grande do Sul, e é muito legal a gente ver como as coisas foram. Quer dizer, a gente tinha o FIPS em 22, né? O Ever, até vou colocar uma, uma questão, eu não, eu desconhecia a documentação histórica do FIPS, né, se ele tinha realmente um diploma ou não. O professor Evergisto mencionou que tem, sim, que tem, né, parece que a Sim, sim. documentação. Agora, do Alexander, a gente tinha uma documentação real, né, que era realmente formado numa faculdade, eu tive o cuidado de ver, é uma escola reconhecida, ela se tornou uma outra escola depois, foi englobada, mas era uma escola reconhecida como uma escola de quiropraxia, tá? Doutor Fernando, me permita aí um comentário, Claro. que de repente fica uma brecha sobre essa questão da formação do Alexander, né? Ainda recentemente, desde a pandemia agora recente, o MEC aqui no Brasil passou por um processo muito complexo por meio dos cursos à distância que surgiram. Imagina, professor Fernando, eu mapeei uma instituição que, por questões óbvias, eu não vou mencionar o nome aqui, que ela montou um curso à distância de quiropraxia, de tecnólogo, em 813 polos no Brasil, com 1.500 alunos por polo. Aí, aula 100% online. E Aí aí, complica, né? lógico, é complicadíssimo. Então, assim, não foi isso que aconteceu com o Exxon.
como bem salientado pelo professor Eloy, graças a Deus isso mudou agora, porque o MEC mudou a regra e esses cursos eles têm que se readaptar e parar com É o isso. Porque, marco, né? na verdade, é só um anúncio de curso, que nem tem aluno, né? Isso aí é uma coisa que não funciona. Não tem. O Alexander, ele se formou num curso à distância por meio de um projeto norte-americano para abarcar afrodescendentes e pessoas estrangeiras que tivessem chance de estudar numa instituição e tivesse ali o título, desenvolver e se tornar independente. Mas dentro da formação quiroprática, existe um lado do pensar quiroprático, da maneira de encarar, é um paradigma diferente no cenário da saúde. Né? Ele vem trazer uma forma de analisar o corpo humano dentro da ciência, da neurociência, da biomecânica, mas de que forma isso interfere na capacidade do corpo estar saudável. E aí vem as doenças e tudo mais. Então, esse pensar quiroprático, ele fazia uma consistente base para a formação à distância desses profissionais. Se eles quiserem atuar como quiropraxistas na prática clínica, eles deveriam, então, passar pela formação das técnicas. Mas ele podia desenvolver outras habilidades, como o próprio Edson, pelo que parece no documento, nas informações que temos, ele atuava ajudando comunidades e tudo mais, até por ser da Cruz Vermelha, com esse pensar mais conservador, não medicamentoso, não cirúrgico, em benefício da saúde. Então, é só para deixar essa ressalva, porque, de fato, esse programa existia, ele foi estruturado nos Estados Unidos nessa época, imagina, início do século passado, né, século XIX, na verdade, 1919, falei 17, 18, e hoje nós falamos, curso à distância, para você ver que essa ideia já existia, só que de uma outra aplicabilidade, não necessariamente para a prática clínica, tá bom? Era só essa ressalva. Exato. Bom, muito bem colocado. Muito bem colocado. E aí a gente apresenta, né, Ela. a Isabel Bichels, né, o Bichels, a quiropraxia, a primeira quiropraxista até o momento, né, eu acho difícil aparecer alguém anterior com É tanta difícil, né? documentação, muito difícil. É, Basta olhar essa é quem uma, está nessa foto, né, professor? Quem está nessa oi? foto? Que ela está na foto com ninguém mais, ninguém menos que o próprio B.J. Palmer, né, na base aqui da foto, com outros estrangeiros. Então, ela é o número 7 aqui, tá? Ela é essa moça em pé aqui no canto direito do slide, né? Ela foi muito novinha para lá, 18, 19 anos, e documentos históricos revelam que ela foi a primeira estudante de quiropraxia no ano de 1913, tá? Onde, se lembrar, o BJ comprou a Palmer em 1908, eu acho. 8, Tá? 9. 8 ou 9. É É. quando. 9, né, Liber? Ele começou a sistematizar a parte educacional para 18 Então, meses. ela pegou a recém-criada, a Palmer. É. Recém-criada e com o BJ ainda com sangue nos olhos. Provavelmente ela aprendeu aquele sistema full spine de ajuste, né? No estilo toggle, que é o estilo mais antigo. E essa foto já mostra toda uma preocupação da Palmer e do Palmer de internacionalizar a quiropraxia, né? A gente está falando no começo do século, onde não existia internet, não existia o transporte mais eficaz que o ferroviário ou o náutico, né? A pessoa viajava de trem ou de navio. Então, e a gente, assim mesmo, ele tinha 12 razões para você estudar na Palmer, por ser internacional, quer dizer, você tinha alunos da Austrália, Irlanda, Escócia, Inglaterra, Japão, Alemanha, Egito, Brasil, Hungria, né? E Suécia. Que É incrível, né, nessa professor? foto. Que incrível. Muito Naquela louco, né? época, esse homem conseguiu juntar 12 representantes de nações distintas aí. Exatamente. E a Isabel, no caso, que é a nossa pesquisa, ela é brasileira, tá? Então, ela foi. Curitibana. Oi? Curitibana, do Paraná, até o momento que a gente tem as informações. Ela, professora de inglês, né, Ever? Sim. Professora de inglês, e foi muito legal você ver uma pessoa aqui de nacionalidade brasileira, já no começo do século na Palmer, tá? Pois é, professor. Estudando. Essa foto chegou para a gente, né? E a gente começou. Como assim? É, Eu ligo para o professor Fernando, ele, eu estou com essa foto aqui. Então, rapaz, faz aí, e vamos atrás. E foi incrível, porque a gente começou a buscar informações
Fernando fez os contatos com a Palma, depois eu fiz um pouquinho também, e eu comecei a buscar no Brasil como, se ela voltou e tal. E nós chegamos a uma pesquisadora na PUC de São Paulo, salvo engano, 2003, que ela não tem nada a ver com quiropraxia, não tinha nada a ver com a própria Isabel Bichels, nada a ver com a estrutura da quiropraxia. Ela estava numa pesquisa sobre a Escola Americana de Curitiba, que a escola americana era uma ideia presbiteriana que tinha de ensino no Brasil, que veio para ensinar e tal, inglês e tudo mais, e pegava essas culturas. Ela começou em São Paulo, depois também teve uma sede em Curitiba. E essa moça, então, fez um trabalho de mestrado sobre a Escola Americana de Curitiba, e lá ela listou as alunas e professoras. E buscando daqui e dali, eu encontrei essa dissertação, entrei em contato com essa pesquisadora, ela me disponibilizou o material dela, e ela nem sabia de Isabel, nem lembrava, né? E quando eu fui, realmente, lá nós encontramos que na escola, nós vamos ver daqui a pouco a foto, que dá mais estrutura para isso, que de fato tinha uma Isabel Bichel nessa escola americana de Curitiba, que teria ido para os Estados Unidos fazer a quiropraxia. Agora é contigo de novo, professor. Exatamente. Desculpa essas E intervenções aí, mestre, eu vou atravessando. Não, tá ótimo. E a gente aqui vê uma publicação de Sim. estudantes estrangeiros, né? Depois de Vocês estão formada vendo já, né? no canto superior à direita, né, a foto da Isabel, em 1917. Né, a gente conseguiu resgatar. A imagem tem pouquíssima. Essa veio da Palmer também. Eles Sim. mandaram para a gente um recorte de jornal da época, né? E está mencionando que a Isabel se apresenta como brasileira de Curitiba, Paraná, declarando sua prontidão para aliviar o sofrimento da humanidade após a sua formação. Então, eu acredito que ela devia ser filha de imigrantes dos Estados Unidos, alguma coisa, a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe, tá ainda descobrindo. E Vou deixar claro, professor, que nós estamos aqui partilhando uma informações parte iniciais, de né? uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Isso aqui ainda Isso, temos formal, tá? Então, nós já é, temos esse marco temporal de 1913, da primeira brasileira, Isabel Bichel, isso. e agora nós estamos indo atrás do que ela fez aqui, até quando viveu, achar neto, parente. É essa que é a parte legal, né? Que agora que a É, gente vai atrás realmente das vamos lapidar pessoas, isso aí. vamos ter que lapidar, mas a ideia é a primeira praticante de quiropraxia no Brasil, é a Isabel Bichels, até onde a gente tem, e vai ser difícil superar isso, né, até o momento. Essa é uma foto da formatura, uma foto muito legal que eles mandaram para gente. Provavelmente em 1914, eu coloquei a interrogação, mas a gente sabe que o programa dela era de 18 meses. Então, se ela Sim. entrou em 1913, provavelmente se formou em 1914. Essa é uma foto do diploma que, quando a gente se forma nos Me Estados Unidos, parece, professor, que a matrícula dela é de abril de 13. abriu? Ah, então dá Abril de certinho. 13, então tá Não certinho. dá, Parece aqui. dá certinho. E aí essa foto é daqueles, eles fazem os posters e tiram fotos dos graduados. E aí tem eu tenho uma foto dessa também, até preciso colocar aqui no consultório. Dos graduados nos Estados Unidos, na Palmer, e eles gentilmente fizeram um recorte e mandaram pra gente. Então, essa é uma foto da formatura dela, tá? Álbum de graduação dela. Então, é muito improvável que ela não tenha terminado o curso, ok? Isso é uma ficha de matrícula, né? Que nem o professor mencionou aí, abril de 1913, né? 28 de abril de 1913, ela foi matriculada. A ocupação dela era professora, né? Era do Paraná, Brasil, né? Cidade de Curitiba. Essa é a ficha de matrícula dela. Então, ela foi oficialmente matriculada na Palmer School of Chiropractic, tá? A Uma Palmer ficha School, de né? 1913 datilografada, hein? Datilografada, era um Tecnologia de pouquíssimo, né? ponta lá. Número 45, então provavelmente era uma sala grande, né? Então, muito legal ver isso, né? A gente fica bem, bem feliz. É mais fácil de descobrir. Se ela fez um programa de 18 meses, ano que vem, se Deus quiser, eu vou para Palmer, aí eu consigo dar uma puxada nos arquivos lá, vamos ver. Mas aí a gente tem o e-mail, né? Os e-mails que a gente trocou com a Palmer, exatamente para dar a mostrar a seriedade que essa pesquisa foi feita. Então, além de tudo, fez uma pesquisa documental oficial, tá?
E essa é uma foto emblemática, né? Não sei se você quer falar alguma coisa. Deixa Essa foto, ela pertence a dois acervos. Na verdade, ela é do acervo da Escola Americana de Curitiba, né? Mas ela pertence ao acervo da Escola Americana de Curitiba, mas ela também tem uma cópia no Palmer, né? E essa foto, ela retrata professoras do curso de Curitiba. E aí nós vamos encontrar, numa foto adiante aí, a presença de Bichos também, né? é A número demonstração 9. é o número 8, acho que é 8. É 8, exato. Acho que é 8, 8. 8, 8. Tá atrás ali, do lado do pilar ali. Apoiado o bracinho dela ali. Acho que o cursor Em pode ir pé. lá. Vamos ver se passa aqui, ó. Não sei se aparece para E aí, ó, vocês. Essa essa aí. aqui, tá? Essa aqui é a Isabel Bichels, em Curitiba, né? Nessa foto, ela era uma missionária, então provavelmente. E é bem legal, né? A gente fazer um paralelo, né? Ela é missionária e a melhor maneira dela servir, uma das maneiras dela servir à humanidade era com quiropraxia. Já naquela época, essa consciência de prestação de serviço para a população, né? Com quiropraxia. Aqui mais um documento, os alunos residentes em Davenport, Iowa, não é Davenport, tá errado ali, então peço desculpas aí pelo erro de digitação. Davenport, Iowa, isso é como se fosse o pessoal usa diário oficial, né? E Para esse é o dizer, diário oficial. que aqueles pessoas são matriculadas no Palmer e estavam fazendo estágio na cidade, para formalizar, para evitar pessoas Isso, que passam falso pelo. estudante. Esse É, pessoal tinha muita preocupação com isso, né? E foi um arquivo também que a Palmer mandou para nós, da Isabel Bichels, matriculada, enrolled na Palmer School of Chiropractic, e aí tinha o endereço, inclusive, dela, onde ela morava, Rock Island Boulevard. Dá até para ir dá até para procurar a Põe, casa dela, põe né? o cursor aí em cima do nome dela. Dá até para procurar a casa dela, na verdade. A próxima vez que eu for para, o dia que eu for para lá, vou procurar o lugar. Acho legal essas coisas, eu fico fascinado. Tem como direcionar o cursor ali em cima do nome dela? Acho que não, né? Tem, aqui, ó, tá bem aqui, ó. Aí, Boa. aí. Aqui, estudante, Palmer School of Chiropractic, tá? Frequentemente o nome dela era trocado o H pelo K, tá? Bichels e E Beachels. bicho. Mas, para deixar claro, isso veio achurado da Palmer, tá? Então, não é eu que estou achando coisa, não. Isso aqui é um trabalho do registro, né? Que como vocês entenderem mais ou menos como a gente faz a parte de documentação, né? Esse aí foi um trabalho do professor de Triangulação, registro. né, que a gente chama. Ó. Então, mostrando pra gente, né? Realmente o número 8, né? A Isabel. Aí a fotinho dela de formatura. E aqui no canto, ela, número 7. Tirar aqui para não. Número 7 aqui, né? E mostrando que ela era realmente brasileira, tá? Isabel Bichos. Dar aqui. E as conclusões, né, que a gente chega, essa análise documental das imagens no registros históricos de 1913, ela marca a quiropraxia, o início da quiropraxia no Brasil, né? Então, é, é, é importante a gente salientar que não é porque é muito importante a gente ter a nossa própria autonomia, a nossa própria identidade, né? A quiropraxia, ela precede profissões que muitas vezes tentam englobar a quiropraxia, né? Como a própria, por algumas pessoas, da própria fisioterapia, né? Que tem esse pensamento de ser uma técnica da quiropraxia, e a gente mostra que desde 1913 já existem, a sementinha já foi plantada há muitos anos atrás, no mínimo 60, 70 anos antes, já existia um profissional, uma profissional que a gente tem conhecimento e outros profissionais que vieram na sequência, que praticavam a quiropraxia através de um curso de bacharelado, né? No caso dos Estados Unidos é o Doctor, né? E era um programa extenso. O BJ era muito defensor de programas mais extensos de formação. A formação às vezes variava de 4 semanas, ah, 4, 5 semanas de graduação. Para se graduar, o BJ já tinha essa ideia de, no mínimo, 18 meses a 2 anos de graduação, né? E a gente está falando no começo do século, né? Da primeira
nos primeiros 20 anos do século XX. Então, já tinha essa visão mais extensa. É interessante, Ah, pessoal, que a ideia da terapia manipulativa articular, ela vem de milênios aí, e somente ali Europa e os Estados Unidos começa lá pelo século XVI até o século XVIII com os bone setters, que eram profissionais, pessoas que tinham a habilidade de colocar ossos no lugar, se falava na época. No finalzinho assim, ali, século XVIII, surge a necessidade da sistematização desse procedimento que era amplamente utilizado nos Estados Unidos e na Europa. Aí vem um médico americano, o Steele, que desenvolve a osteopatia. Em 1892, ele já institui a faculdade de osteopatia, né? E em seguida vem Palmer, em 1990, e também se sistematiza. Então, as terapias manipulativas articulares, elas não são de escopo de prática exclusivo do quiropraxista, sim, sim, mas sim. dentro desse olhar que o professor coloca, é muito bom essa oportunidade, porque nós temos aqui dois profissionais, inclusive um que nem usava as técnicas quiropráticas, porque não foi treinado para aquilo, mas é reconhecido como quiropraxista justamente por ter entendido como que a quiropraxia se estrutura. Exato. Costa. E a Isabel, ela fez a formação e volta para o Brasil. Então, não se trata de cursos de finais de semana ou cursos sem uma formação estruturada. Né? A partir desses dois, depois vem, a gente não tem, assim, nesse espaço temporal de 1913, 1919, com Edson, até 2022 com o Phipps, que veio dos Estados Unidos, se teve mais. Sim, Pode ser que a gente descubra. Mas o fato é que são profissionais que vinham com uma estrutura de formação distinta. Eles não aprenderam exato. osso por aí, né? Só mesmo em 1952 que chegou o William Phipps, o Henry Young, e viu uma oportunidade e começou a praticar, ajudou muita gente, mas sem a base de formação que nós temos. Isso criou uma lacuna muito complicada, porque se criou a cultura de que quiropraxia é uma técnica que qualquer um pode fazer, aprendendo a gente aí hoje. Então, não, a nosso objetivo aqui é mostrar a solidez de uma formação em quiropraxia conforme ela é praticada desde os seus primórdios, inclusive no Brasil, há mais de 100 anos, né? Vamos pôr, 112 anos, né? Exatamente. Então, essa é toda a tônica da nossa conversa hoje, né? Mostrar para vocês realmente que, especialmente para os bacharéis, os estudantes de quiropraxia, que toda a história que vocês têm hoje em mãos, ela foi plantada lá atrás, Exatamente. né? Por pioneiros, pessoas que realmente sentiram o chamado da quiropraxia e encontraram a melhor forma de servir a humanidade através desse dom, né? Que a quiropraxia nos proporciona, sendo com ajuste, né? Sendo, sabendo, por isso que é até bom ter o Alexander, que era uma pessoa, pelo que a gente sabe que ele estudou, tinha uma filosofia muito forte do que era a quiropraxia, e a Isabel provavelmente tinha, além de uma filosofia, ela tinha também a parte técnica ao qual ela foi exposta nas suas práticas aí nas Do aulas próprio com o DJ, próprio né? DJ Palmer, né? Puxa vida. É muito Acho que legal. é muito importante isso, porque eu imagino aqui à nossa frente a memória de Isabel e de Edson, que eles nem imaginavam que hoje, Tinha em como. Poxa, que 2025, louco, né? teríamos no Brasil uma profissão com formação universitária em quiropraxia estruturada, reconhecida pelo MEC, de acordo com os padrões internacionais de educação em quiropraxia, em 5 instituições, por enquanto, possivelmente mais 2 ano que vem, se Deus quiser, né, de quiropraxia que atende essas prerrogativas, com curso de no mínimo 4.000 horas, 4.200 horas de duração, conforme é o padrão internacional. Sim, Que essa profissão no Brasil ela está abarcada pelo reconhecimento do MEC, que ela está abarcada pelo Ministério do Trabalho, pela Classificação Brasileira de Ocupações, que ela está abarcada pelo SUS, através da PNPIC, que ela está abarcada por decisões judiciais que garantem autonomia pelo exercício da profissão de formação universitária no Brasil, enfim, a estrutura hoje da quiropraxia no Brasil ela está estabelecida num processo que vem se desdobrando há 112 anos, a partir hum, desse arco temporal de 1913 aí, que a gente coloca como primeira iniciativa pela quiropraxia de um brasileiro. Isso é fascinante. muito legal, né? Ó, Fantástico. gente, então era isso. Ficamos aí, É uma era para ser pincelada. rápido, ficamos 45 minutos.
Escutem no rádio, no carro, mas fica aí o nosso registro. A gente pegou dois caras que gostam do assunto, ferra com tudo. Né, Ever? Nossa, eu achei que só tinha 20 minutos, você passou 40. Tá bom, para aí. Não, é 43. Foi legal. Então, fica aí nosso registro, né? Vamos agora para a parte 2. A ideia é a gente ir atualizando vocês com todas as novidades, né? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Agora a gente vai mandar um relatório também para Palmer, pedir mais, vou mandar essa aula para eles em inglês, para eles darem uma olhada e se tiver mais coisas, a gente vai compartilhando com vocês. Mas a princípio é isso. Então, isso aí. Obrigado, Ever. Obrigado. Obrigado, mestre, você me inspira. E vice-versa. Tamo junto.